Glória a Deus, irmãos. Vamos para a palavra. Palavra de Deus. Hoje o assunto, o tema aí está na página 4 da sua revista, né? O tema é o sangue fala. Amém, meus irmãos? O sangue fala. Lá em Hebreus, capítulo 12, no versículo 24, o escritor de Hebreus ele diz o seguinte: olha, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então a palavra de Deus diz que o sangue fala. Não é algo surpreendente isso? Não é algo maravilhoso? O sangue fala. E o texto diz que esse sangue de Jesus, o sangue da nova aliança, fala coisas superiores ao que fala o sangue de Abel. Então olha que coisa interessante, o sangue de Abel fala, mas o sangue do Cordeiro também fala. Mas agora a questão é, o que o sangue está falando? O que o sangue de Jesus e o que o sangue de Abel estão falando para nós como igreja hoje? Você certamente, né, você conhece a história de Caim e Abel. Quantos conhecem a história de Caim e Abel? A palavra de Deus diz que houve um dia que esses dois foram no culto. Eles foram para o culto. Mas no culto, né, chegou no momento da oferta. A Bíblia diz que Caim ofereceu a Deus o melhor da sua lavoura. Isso aponta, nós sabemos que isso aponta para o esforço próprio. Mas por outro lado, Abel, diz a Bíblia que na hora da oferta, Abel ofereceu das primícias do seu rebanho, que aponta para Cristo. Abel ele foi pelo sangue, Caim não. E a Bíblia diz que Deus ele se agradou de Abel, por outro lado não se agradou de Caim. A Bíblia não deixa claro como é que foi que eles perceberam isso. Como que Deus aceitou a oferta de um e de outro. Mas o fato é que eles ficaram conscientes, que isso, um foi aceito e o outro não. Presta atenção, eles estavam no culto, estavam ali cultuando. Mas a Bíblia fala que Deus ele se agradou de Abel, mas não de Caim. E Caim, ao perceber que a sua oferta não foi aceita diante de Deus, o que ele fez? A Bíblia fala que ele traiçoeiramente matou o seu irmão. Olha que coisa terrível. Lá em Gênesis capítulo 4, no versículo 9, o que a Bíblia diz, né? O Senhor, ele vem ter com Caim e lhe diz: onde está Abel, teu irmão? Projeta lá, Gênesis 4, 9. Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso eu sou babá, tutor do meu irmão? Isso era brabo, hein? Fica imaginando que ali Satanás estava vendo aquilo e fala: uma mostradinha, eu gosto é assim, né? Veja só a insolência, né? Por acaso eu sou tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Olha que coisa chocante, irmãos. Às vezes a gente lê a Bíblia assim, mas presta atenção. Observe que eles estavam ali cultuando a Deus, oferecendo algo para Deus. Mas nem sempre nós temos um coração certo na hora de ofertar ou na hora de oferecer algo para Deus. Então o que você acha que o sangue de Abel estava clamando ali diante de Deus? Que o texto do versículo 10 diz, né? Que Deus ele disse: olha, a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. E o que esse sangue estava clamando? Com certeza estava clamando por justiça, vingança. E acredite, não é que seja ruim, que seja errado clamar por justiça. É muito ruim quando nós somos injustiçados, sim ou não? E nós clamamos, às vezes clamamos por justiça, clamamos por reparação. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele fala de coisas superiores. O texto lá de Hebreus, capítulo 12, versículo 24, que nós lemos, diz que o sangue de Jesus, o sangue da aspersão, ele fala de coisas superiores ao sangue de Abel. Mas se o sangue de Abel que está clamando por justiça, clamando por vingança, o que então o sangue de Jesus
está clamando. O sangue de Jesus, ele está clamando por perdão, amém, meus irmãos? Clamando por perdão. Interessante que lá na cruz, quando o Senhor Jesus, ele foi ali preso, ele foi crucificado, o seu sangue foi derramado, quando colocaram ali uma coroa de espinhos, quando o açoitaram, quando colocaram os cravos ali nos seus pés, nas suas mãos, ali o sangue dele foi derramado. Mas o que Jesus falou? Jesus falou: Pai, lá em Lucas 23:34, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então o sangue de Jesus, ele clama por perdão. O sangue de Jesus está falando de perdão, está falando de misericórdia, está falando de graça, amém, meus irmãos? Então agora aqui em Hebreus 12:25, nós lemos o 12:24, volta lá no 12:24. Vamos ler novamente. Tende cuidado, não, volta por favor. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Aí ele fala no versículo 25, tende cuidado, não recuses ao que fala. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que o sangue fala de coisas superiores, e nós não podemos recusar aquele que fala. E o que ele fala? Ele fala a respeito de perdão, amém, meus irmãos? Ele fala a respeito do perdão. Ele falou lá em Lucas 23:24, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que falam, o que estão fazendo, amém, meus irmãos? Então o sangue, o perdão dos pecados, é que nos permite experimentar de coisas maiores em Deus. O sangue, ele fala de coisas maiores. O sangue de Cristo, o sangue da aspersão, o sangue da remissão dos pecados, ele fala de coisas superiores. E é por meio desse sangue que nós também experimentamos de coisas maiores em Deus. Então quem está falando? O próprio sangue do Senhor está falando. Precisamos ouvir o que o sangue está falando. Pastor, mas o que o sangue está falando? O sangue está falando que os seus pecados estão perdoados. Fala comigo, meus pecados estão perdoados. Olha, querido, eu sei que para muitas pessoas o perdão de pecado parece coisas de novo convertido, parece coisas elementares, mas isso é o centro do Evangelho. Isso é o que há de mais importante, os seus pecados estão perdoados. O sangue está dizendo em claro e bom som, os seus pecados estão perdoados. É só um aqui entendeu. Obrigado pelo amém animador dos irmãos. Aleluia, mais alguns estão entendendo. Meu irmão, não há coisa mais tremenda, mais maravilhosa do que você ser perdoado, amém? A Bíblia fala que já não há sobre nós nenhuma condenação. Nós fomos perdoados, diga amém. Eu sei que eu fico às vezes sendo chato aqui, pedindo para você dizer amém. Parece um vício de linguagem, mas quando você fala amém, você está concordando, você está tomando posse da verdade, amém? Você é perdoado. Você é perdoado. Então depois de ouvir o sangue, depois de entender que você é perdoado, depois de entender que sobre sua vida não há nenhuma condenação, aí você pode orar a Deus, aí você vai ter fé para buscar coisas grandes em Deus, porque você não é mais inimigo, você foi reconciliado com Deus. Aleluia, irmãos. Então quando você entende isso, você tem liberdade de se achegar, como diz lá em Hebreus, confiadamente ao trono da graça de Deus, porque você entende que você está perdoado. Porque quando nós temos aquela consciência de pecado, quando o acusador se levanta, nós queremos fugir da presença de Deus. Por que nós temos dificuldade em orar? Por que temos dificuldade em buscar em Deus? Muitas vezes porque estamos com consciência de pecado e não com consciência de perdão. Porque o diabo, ele é o acusador, e ele acusa muito bem, e quando ele acusa, ele anula a sua fé. Aí você foge da presença de Deus. Mas o perdão dos pecados é o centro do Evangelho, amém, meus irmãos? Quando você entende que é perdoado, lá em Hebreus, projeta por favor, Hebreus capítulo 10, no versículo 19, o que a Bíblia diz? Olha, com essa consciência de perdão, com essa consciência que os seus pecados foram lavados, que você foi remido, o que diz lá? Olha, tendo pois, irmãos, intrepidez, ousadia,
para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Essa é a nossa postura diante de Deus, chegar com intrepidez, chegar com ousadia. Mas a maioria das vezes, quando nós chegamos diante de Deus, chegamos debaixo de acusação, já chegamos pedindo perdão. Pode pedir perdão, fica à vontade, mas acredite, tem irmão que ele gasta mais tempo diante de Deus, Cairo, pedindo perdão, do que adorando, do que se relacionando, do que pedindo, do que se apropriando das promessas. Por quê? Porque o acusador, ele trabalha de dia e de noite, sábado e domingo, feriado, acusando. Mas o sangue fala que nós somos perdoados. Ô meu irmão, e essa consciência de perdão é algo maravilhoso, é algo profundo. Porque muitos acreditam que o perdão do pecado é apenas uma porta, que o novo convertido entra. Mas depois de entrar por essa porta, que entendeu que lá no encontro eu fui perdoado, agora você precisa de alimento mais sólido. Meu irmão, mas não existe alimento mais nutritivo do que você saber que você é perdoado, que você tem paz com Deus, que você pode se achegar com ousadia diante dEle, porque um novo e vivo caminho foi aberto pelo sangue do Cordeiro. Amém, queridos? Olha, não existe nada maior do que o perdão dos pecados. Por que muitas vezes nós não rompemos na liderança? Vou pegar o líder de célula, por exemplo. Muitas vezes não avança, não rompe. Por quê? Porque fica lutando por causa da acusação do pecado. Porque ele fica, muitas vezes, intimidado de chegar diante dos irmãos. Por que muitos não querem liderar uma célula, pastor André? Tem medo, tem dificuldade? Por causa da acusação. Por causa da acusação. Quem sou eu? Quem sou eu para estar de frente dos irmãos? Eu tenho que arrumar algumas coisas na minha vida primeiro, para poder liderar, poder estar na frente. Meu irmão, você já é perdoado. E acredite, você honra a Deus quando você recebe o perdão, quando você se apropria do sangue. Porque a Bíblia fala que Deus amou o homem de tal maneira que Ele deu o seu único filho para morrer no nosso lugar naquela cruz. Para quando você crê, quando você aceita esse sacrifício, quando você recebe os perdão dos pecados, você agora é filho de Deus. Você tem vida eterna. Você tem vida eterna. Você entende isso, que você tem vida eterna? Que você é lavado, remido pelo sangue do Cordeiro? Que já não há nenhuma condenação sobre a sua vida? Que você pode se chegar diante de Deus com confiança, que Ele vai te ouvir? Oh, irmão, isso é algo maravilhoso demais. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 7, a palavra de Deus diz assim, olha, Efésios 1, 7, no qual, em quem que é esse no qual? Em Jesus. Em Jesus nós temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. É de graça. É de graça. Nós temos remissão. Remissão com 2 S fala de perdão. Você foi perdoado. Você não podia pagar. Eu sei que quando alguém fala alguma coisa ruim para a gente, ou faz alguma coisa, você fica pensando, vai pagar no quinto dos infernos. Mas deixa eu te falar, no inferno ninguém paga pecado. Por quê, pastor? Porque se pagasse ele ia sair de lá. Né? Mais dia, menos dia, ele ia pagar a dívida e ia sair, mas não tem como, é para sempre, eternamente. Mas você não precisa pagar, já foi pago na cruz. Você recebeu remissão dos pecados, porque o Senhor Ele é rico em graça, segundo a sua riqueza da sua graça. Sua parte é receber, é entender que você foi perdoado, amém, meus irmãos? Então quero compartilhar com você a respeito de alguns benefícios, da aplicação do sangue de Cristo na sua vida. E na sua revista aí, o primeiro ponto aí, o primeiro benefício, é que o perdão dos pecados, ele gera fé no seu coração. Gera fé. Por que nos falta fé em muitas ocasiões? Porque estamos debaixo de acusação. Você nem tem coragem de olhar para cima.
foge de Deus, corre de Deus, foge da presença. Por quê? Porque está debaixo de acusação. Às vezes você tem a necessidade, você precisa de um milagre, mas você não ora. Por que não ora? Porque, meu Deus, é grande demais, eu não mereço. Quem sou eu? E quem sou eu para que o Senhor lembre-se de mim? Então o perdão dos pecados não é somente o começo da vida cristã, mas é a fundação, é o fundamento, é o alicerce, amém, meus irmãos? É a fonte, é a origem de todas as bênçãos. Você não deve mais nada para Deus, diga amém. Porque já foi perdoado. Mas por que muitos ainda não avançaram nessa fé? Porque ainda acham que estão devendo alguma coisa para Deus. Tem aquele sentimento de dívida. Mas o que a Bíblia diz lá em Romanos 8:1? Romanos 8:1 diz assim, olha, porque agora pois, já nenhuma condenação. Fala comigo, nenhuma condenação. Quantas condenações? Nenhumazinha? Na dica de nada? Então não aceite mais acusação na sua vida, meu irmão. Desemprega o diabo. Desemprega ele. Mete o pé na bunda dele. Ele não tem que trabalhar na sua vida mais. Já nenhuma condenação. Você entende isso? Que já nenhuma. Pastor, mas aquele negócio que eu fiz. Pastor, e aquele outro negócio que eu pensei. Nenhuma. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo? Já não há nenhuma condenação. E o que te impede de ser curado muitas vezes? Porque muitas pessoas ainda têm aquela mentalidade que a doença é um castigo divino. Tem gente que pensa, Deus pesou a mão. Eu já contei para os irmãos aqui. Certa vez eu fui convidado para orar por uma senhora. Se você já ouviu, ouve de novo. Se não você ouviu ainda, ouça. Fui convidado para orar por ela. Chegando lá, começamos a conversar lá para mim poder orar com ela. Aí ela falou, pois é, pastor, estou aqui nessa situação difícil, recebi esse diagnóstico terrível. Mas fazer o quê, né, pastor? É da vontade de Deus. Aí, na que ela falou isso, eu levantei. Minha irmã, Deus abençoe, paz do Senhor, estou indo. E ela, uai, pastor, mas você não veio cá para orar por mim? Eu, foi. Mas a senhora acabou de dizer que essa enfermidade é da vontade de Deus. Quem sou eu para orar contra? Quem sou eu agora para desafiar Deus? Aí ela percebeu a bobagem que ela tinha dito, né? E na hora ela regalou o olho e falou, não, é verdade, pastor, não é de Deus não, ora, vamos ser curados. Entende que às vezes a mentalidade é errada. Rouba a nossa fé. Pastor, mas é só o modo de falar. Fala que é da vontade de Deus, mas é só um jeito de falar. Pois é, esse jeito de falar rouba a sua fé. Muda o jeito de falar. Muda a sua confissão. Não existe crença neutra. Crença sempre vai produzir um resultado na sua vida. Creia errado, vai ter coisa errada. Creia certo, vai ter coisa certa. Então defina. Creia, não aceite mais acusação na sua vida. Amém, meus irmãos? E o que nos impede, às vezes, de receber aquele pedido de oração? Aquela bênção que estamos procurando, estamos clamando. Porque muitas vezes, irmãos, nós nos sentimos indignos. Não, isso é grande demais. Orar por coisas grandes. Você até ora. Eu quero desafiar você nesses dias a orar por coisas grandes. Seu celular tem um bloco de notas aí? Quantos tem um bloco de notas no celular? Eu tenho esse hábito, Abraão, eu coloco meus alvos de oração lá. Eu ainda separo, né? Coloco um catálogo lá. Alvos para meus alvos ministeriais, alvos financeiros, alvos para meus filhos, meu casamento. E coloco. Experimente fazer isso. Só que muitas vezes, ao preencher esses alvos, a gente coloca só coisas pequenas. Quando a bênção é muito grande, quando está além da sua conta bancária, quando está além das possibilidades, você peça coisas grandes. Aí você, isso aqui não, é grande demais, não mereço tudo isso. Quero desafiar você, peça coisas grandes. Porque você é filho amado, perdoado. Você é até limitado, mas seu pai, meu irmão, é o dono do ouro e da prata. Seu pai é o dono do ouro e da prata. Certa vez Jesus, ele deu uma dura nos discípulos. Ele falou, olha, até agora vocês não pediram nada. Peça em meu nome, para que a sua alegria seja completa. Porque quem pede, recebe. É tão fácil. Aí o irmão fica pensando, não é bem assim não, pastor, peraí. Tem alguns asteriscos nesse negócio.
Quando você coloca asterisco, já é o diabo. Colocando condições. Espera aí. Você pode até pedir, mas veja bem. Será que você está merecendo? Será se você é digno? Meu irmão, já nenhuma condenação. Então, consciência de perdão dos pecados traz fé para você alcançar o milagre. Amém, meus irmãos? Consciência de perdão, por outro lado, consciência de pecado anula a sua fé, te oprime. Você não ora, você não busca, porque fica debaixo de acusação. Por isso que a Bíblia chama um dos nomes do diabo, é o acusador. Mas hoje eu quero dizer que o sangue, ele está falando, e o sangue diz que você é perdoado. Você é perdoado. Interessante, né, que na palavra de Deus, lá em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1, né, aqui o Evangelho de Marcos nos conta, né, com uma certa ocasião, Jesus estava na sua casa. Marcos 5:1, projeta para mim, por favor. Lá em Cafarnaum, e um grupo de amigos, né, decidiram levar um paralítico ali para ser curado. O que diz o texto? Olha, entre mentes, chegando à outra margem do mar, a terra, Marcos capítulo 5, versículo 1, versículo 2 agora, avança. Ao desembarcar, logo veio do sepulcro do seu encontro um homem, Marcos capítulo 2, perdão, eu falei o capítulo errado, volta para o capítulo 2, por favor, 2, versículo 1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava Jesus estava onde? Na sua casa, ele era um anfitrião. Às vezes você lê, não presta atenção, não está lendo, né? Mas Jesus estava na sua casa, estando ele em casa, né? Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava ali a palavra. Versículo 3, alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram, né, o eirado lá no teto, na laje, abriram um buraco ali na laje, ao ponto correspondente ao que Jesus estava. Então imagina a cena, Jesus estava dentro da sala ali, estava lotado, a porta igual ônibus, de manhã, segunda-feira, que você pega o ônibus, você vai espremido na porta. Quando já passaram por isso? Eu já, irmão, muitos anos da minha vida. Você não entrava, você era jogado dentro do ônibus. Na hora que saía, você tinha que segurar para não cair, que na hora que abria a porta, pulava longe. Estava assim naquele dia. E eles, aqueles amigos com aquele paralítico, daquela época não tinha cadeira de rodas, era numa maca, e eles tentavam cá, tentavam de lá, não conseguiram. Aí alguém teve teto, entraram na casa de Jesus, furaram-lhe o teto, e desceram ali o paralítico por cordas. Olha que coisa, pela sua vida. Então ser anfitrião não é fácil. Quantos anfitriões temos aqui, anfitrião de célula? Glória a Deus pela sua vida, amém, irmãos? Isso não vai acontecer na sua casa, não vão furar o seu teto, mas Jesus passou por isso. Jesus entende a sua luta. Olha que coisa interessante. Então, versículo 4, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado, bem no ponto correspondente ao que o Senhor estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito, né, que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus, ele vê fé, amém, meus irmãos? Ele vê a sua fé. Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Olha que história interessante. Bem-aventurados, né, são aqueles que têm amigos como esse, amigos que levam a Jesus, amém? Nós podemos ser esses amigos que levam aquele que está acamado ao encontro com o Senhor. Semana agora temos encontro de jovens, amém, jovens? Semana seguinte temos encontro de adultos, amém, adultos? Seja esse amigo que leva, que conduz. Acredite, tem pessoas que estão presas em situações, elas não conseguem ir sozinhas. Precisa de alguém conduzir, alguém pegar, carregar, levar. Que nós possamos ser esses amigos que levam pessoas a Cristo, amém? Você tem pessoas, parentes, amigos que não conhecem o Senhor? Tem familiares? Seja você um desses que leva, arrasta, pega na mão, faz a inscrição, paga a inscrição dele, faz a mala dele, traz ele de carro, coloca ele aqui na porta, põe para dentro, entrega na mão de um dos líderes, e nós vamos pregar para ele no final de semana, amém? Quero convidar você a ser esses amigos esses dias.
Não desista. Às vezes tem pessoas que estão do seu lado, estão clamando, estão necessitando, precisando de um milagre, precisando de libertação, precisando de cura, precisando de salvação. Só que elas não conseguem sozinhas, estão presas. Mas nós podemos ser esses que levam muitos a Cristo nesses dias. Diga amém. Então o texto aqui diz que eles chegaram àquela casa, a casa onde o Senhor estava, que conforme o versículo 2 era a própria casa, tinha muita gente, eles não conseguiam entrar. Imagina, carregando ali provavelmente uma maca, uma cama, e não tinha como. Então era algo difícil, mas eles tiveram uma ideia, vamos colocar por cima. Interessante que Jesus, quando viu imagina a confusão, vai abrindo ali, vai caindo pó, caindo terra, não é, pedreiro? Estava levando bagunça, poeira, lá na minha casa, meu pedreiro está ali, aleluia, fazendo aquela poeira, confusão, mas Jesus não falou nada. Jesus, ele viu, foi a fé, vendo-lhes a fé. O Senhor, ele fala para ele no versículo 5, filho, os teus pecados estão perdoados. Olha, acredite, eu fico pensando, talvez não era aquilo que ele queria ouvir naquele momento. Provavelmente ele esperava que fosse curado. Era paralítico. Eu quero é cura. Aí Jesus falou, seus pecados estão perdoados. Parece algo estranho isso, porque o Senhor, só que aqui tem algo interessante, querido. Algo interessante, porque o Senhor, ele resolveu aqui perdoar os seus pecados antes de curá-lo. Por que ele fez isso? Para poder ativar a fé. Por quê? Porque na mentalidade de muitos, pensam que enfermidade ou situações são por causa do pecado. Ali estavam entre os judeus. Provavelmente, os irmãos lembram daquela outra passagem que os discípulos questionaram alguém que tinha cego, que foi curado, eles perguntaram para Jesus, quem pecou? Foi ele ou foi os pais? Lembra dessa passagem na palavra de Deus, lá nos evangelhos? Por quê? Porque na cabeça deles, esses impropérios, essa situação, os seus pecados, pecado. Então Jesus foi direto ao ponto. Os seus pecados estão perdoados. Provavelmente eles estavam ali lembrando bênçãos de Deuteronômio, Lá em Deuteronômio tem uma série, de bênçãos e maldições para quem obedecesse ou desobedecesse à lei. E talvez no conceito daquelas pessoas ali, aquele paralítico, ele estava debaixo de alguma maldição. Lá enumeram muitas, é uma lista gigantesca de maldições. Elas podiam ser resumidas em pelo menos 3 áreas. Maldições envolvendo pobreza, doença e morte. E aquele paralítico, ele estava experimentando resultado, ele estava enfermo. E por causa de alguns, maldição da lei. Ele estava enfermo. E por causa dessa enfermidade, ele precisava mendigar. Doença e miséria são um sinal de que era muito pecador. Então Jesus, ele começa direto ao ponto. Seus pecados estão perdoados. Porque quando ele recebe essa remissão de pecados, agora ele estava livre para ser curado. Porque a Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13, que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Você foi resgatado da maldição da lei, amém, meus irmãos? Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Aí o versículo 14 ele fala, nós fomos resgatados da maldição da lei, para que a bênção de Abraão chegasse a nós os gentios, amém, meus irmãos? Então hoje não há nenhuma condenação sobre a sua vida. Quando você entende que você é perdoado, agora você tem fé para orar pelo milagre. Não aceite mais enfermidade na sua mente como se fosse um castigo de Deus, não é. Você pode orar contra, você pode repreender, pode mandar embora, impor as mãos e os enfermos serão curados, amém, meus irmãos? Porque os pecados foram perdoados, diga amém. Meu irmão, o milagre não é para provar que você merece. O milagre não é para provar que você é bom. O milagre é para provar que você está perdoado. Foi isso que aconteceu. Só que a Bíblia diz que Jesus, ele percebeu que os fariseus, eles estavam arrazoando entre si. Lá no versículo 6 diz, mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam. O que é arrazoar? Tem a ver com razão. Ficaram pensando, espera aí,
Porque ele fala desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo em seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que razoais sobre essas coisas em vosso coração? Versículo 9. Qual é mais fácil dizer? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados. Ele tem autoridade. E ele te perdoou. Você está perdoado. Então eu disse ao paralítico, versículo 11: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou a vista de todos, a ponto de se admirar, meus irmãos, darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém, meus irmãos? Então a lógica do Senhor Jesus é bem simples. A maldição, ela veio por causa do pecado. Logo, se os pecados estão perdoados, já não tem mais maldição. Você pode levantar em fé. Perdão dos pecados aumenta a sua fé. Amém, meus irmãos? Aumenta a sua fé. Mas segundo ponto, vamos avançar. Segundo ponto, segundo benefício, é que o perdão dos pecados também gera amor. Porque quando é muito perdoado, mais se ama. Não é apenas a fé que depende do perdão dos pecados, mas o amor. O Senhor Jesus disse também que, vou ler rapidamente aqui, que aquele que é mais perdoado é esse que ama mais. Lá em Lucas capítulo 7, vou ler rapidamente aqui, conta a história, de uma mulher que foi perdoada na casa de um fariseu. Conta a história, que ele foi convidado ali para um jantar na casa de um fariseu chamado Simão. Versículo 36 de Lucas capítulo 7. Jesus convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou o lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, a Bíblia não esconde, a Bíblia deixa claro, era alguém pecadora. Sabendo que ele estava à mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-lhes com as suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se esse cara fosse profeta, como diz ser, bem saberia que essa mulher que ele tocou é pecadora. Interessante que ele não falou, ele só pensou. Está vendo como não é? Esse aí é um impostor? Isso aí não é mestre, é nada? Se fosse profeta, ele sabia quem estava tocando. Então, provavelmente, a fama daquela mulher era conhecida. Era conhecida. Mas olha o que Jesus disse no versículo 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, com sorrindo, delicado, como um bom anfitrião, cheio de ternura. Ele disse, mas Jesus, ele viu o coração. Ele disse, versículo 42, vamos lá, versículo 40, dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse: Simão, uma coisa tenho a dizer. Ele respondeu: diz a mestre. Aí o 41, Jesus contou uma história para ele. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50, ou seja, 10 vezes menos, Versículo 42, não tendo nenhum dos 2 com o que pagar, perdoou-lhes ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrima e os enxugou com seus cabelos. Não me deste um beijo no rosto, ósculos. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a que pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados.
Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Olha que história maravilhosa, irmãos. Aqui mostra um retrato também da igreja. Porque quando nós temos consciência de que nós fomos muito perdoados, nós não temos dificuldade em relacionar com o Senhor. O problema é que vai passando o tempo, às vezes você esquece o quão miserável você era no passado, o quão pecador você era. E muitas vezes ficamos muito exigentes, ficamos muito pesados, poucos graciosos. Por quê? Porque esquecemos do tanto que fomos perdoados. Nós fomos muito perdoados, amém, meus irmãos? O Senhor disse aquele que é muito perdoado, este ama mais. Simão, o fariseu, ele pensava que ele não tinha pecado. Por isso ele tratava Jesus com indiferença. Não era algo que não dava importância, não dava valor. Mas aquela mulher, a Bíblia diz que era pecadora. Simão disse que ela era muito pecadora. E o próprio Jesus disse que ela tinha muito pecado. Mas ele falou: ela está perdoada. Ela havia sido perdoada pelo Senhor, amém, meus irmãos? Ela havia sido perdoada. Então ela não estava ali para ser perdoada, mas ela estava ali adorando, servindo, lavando os pés de Jesus, porque ela já havia sido perdoada, amém, meus irmãos? A Bíblia não diz quem é essa mulher. Não sabemos exatamente quem era ela. Poderia ser talvez Maria Madalena, ou aquela outra pega em adultério. Mas o fato é que sabemos que ela foi alguém que foi perdoada. E que por ela ser perdoada, ela não tinha limites para servir o Senhor, para adorar o Senhor, amém, meus irmãos? Nós sabemos, né, que um vaso de alabastro, lá em outra passagem, lá em João, diz que aquele vaso de alabastro custava 300 denários. Um denário é o salário de um diarista. Você multiplicar aí por R$200, que normalmente é o que cobra um diarista, tem umas que são mais chiques, mais caro, né? Vamos pegar e fazer a conta mais fácil. R$200 vezes 300, 60 mil. Esse era o valor do perfume. Esse era o valor daquele unguento que ela estava derramando. Por quê? Porque para ela não importava. Para ela foi muito perdoada, então tudo que ela tinha era do Senhor. Sei que muitas vezes nós colocamos tanta dificuldade em servir, colocamos tanta dificuldade em dar o dízimo, em dar uma oferta, em pagar uma inscrição de um jovem. Eu não sou pai deles, que se virem. Segura. Mas quando você é muito perdoado, meu irmão, você não tem limites para servir o Senhor, para ofertar, para patrocinar, para investir no reino. Amém, meus irmãos? Olha, Simão, Jesus chamou a atenção dele. Olha, eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés. Era um costume naquela época. As mesas não eram como as mesas são hoje, mais altas, eram mesas bem baixas. Então as pessoas se assentavam. Eu não vou demonstrar aqui que eu corro o risco de não levantar e passar vergonha. Vai ter que chamar alguém para me levantar junto aqui. Mas assentavam, ali meio que colocavam os pés para o lado. Naquela época as ruas não tinham asfalto. E o escapamento das carroças era para baixo. Então sujava-se os pés com a poeira, com o esterco ali na rua. Então era por hábito lavar-se os pés antes de comer, antes que você entrava na casa ali. Mas Simão nem fez isso. E aquela mulher estava adorando, lavando com as próprias lágrimas. Ele não trouxe uma toalha para secar os pés, ela secava com os próprios cabelos, amém, meus irmãos? Por quê? Porque ela estava ali numa profunda adoração. Para ela era importante. Enquanto Simão desprezava, não valorizava, porque ele não havia sido perdoado naquele momento, mas ela já havia sido perdoada. E quando você é perdoado, aí você não tem dificuldade em servir o Senhor. Aí você não tem dificuldade em amar o Senhor. Às vezes nós amamos pouco a Deus, amamos pouco a obra, porque Jesus falou para Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Então cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. Muitas vezes nós temos dificuldade em liderar, temos dificuldade em abraçar a obra,
Temos dificuldade em servir no encontro, porque esquecemos tanto que nós somos perdoados. Mas abra o parênteses aí, eu quero convidar você, vamos servir no encontro. Vamos levar a gente no encontro. Vamos nos desgastar na obra de Deus, irmão, porque você foi muito perdoado. Vamos testemunhar aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Vamos falar para aqueles que precisam ouvir o tanto que o nosso Deus é amoroso, é maravilhoso, amém, meus irmãos? Mas quando você esquece que você é muito perdoado, você coloca dificuldade. Em certa ocasião, Judas falou: que é isso? Poderia vender esse perfume aí e dar para os pobres. Esse deputado fica dando carro aí para abrigo, para a igreja. Podia dar para os pobres. Oh, meus irmãos, lembre o quanto você é perdoado. Não esqueça que você é perdoado. Porque aí quando nós lembramos o tão que nós fomos perdoados, não temos dificuldade para servir o Senhor. Não temos dificuldade para dar o nosso melhor para Deus. Quero desafiar nesses dias você a meditar nessas verdades. Você é perdoado. O sangue fala que você é perdoado. E aquele que é muito perdoado, esse ama mais, amém? Mas o terceiro ponto é que o perdão dos pecados também nos enche do Espírito. O Espírito Santo, ele enche casas que já são lavadas pelo sangue do Cordeiro. Nós tivemos uma vigília aqui na sexta-feira da Rede Adultos, foi uma bênção. Esqueci de passar o vídeo, irmãos, mas não dá mais tempo também não. Mas foi uma vigília poderosa aqui. E nós falamos a respeito de ser cheio do Espírito Santo. A vida cristã, olha para cá, a vida cristã é para ser vivida cheia do Espírito Santo. Lá em Gálatas 5:25 diz que nós somos do Espírito, devemos também andar no Espírito. Devemos ser cheios do Espírito. Há uma ordenança apostólica: enchei-vos do Espírito Santo. E não vos embriaguei com vinho, que há dissolução, diz lá Efésios 5:18, mas enchei-vos do Espírito Santo. E por que muitas pessoas não são cheias do Espírito Santo, pastor? Porque ainda tem consciência de pecado. Porque ainda acham que estão devendo para Deus. Mas quando você tem convicção que você é perdoado, meu irmão, você está pronto, a casa está pronta para receber o Espírito Santo. Para receber do poder de Deus, amém? Interessante que lá em Atos capítulo 10, irmãos conhecem a história de Cornélio. Cornélio era um gentio, Cornélio, que queria agradar a Deus, que tinha um coração para Deus. E a Bíblia fala que Cornélio, ele estava ali orando e um anjo do Senhor apareceu para ele. Não vai dar tempo de nós lermos aqui os versículos, mas depois você pode ler lá no capítulo 10. E o anjo apareceu para ele e falou que as orações e as esmolas, as ofertas dele, tinham chegado diante de Deus. Então deu uma direção para ele: olha, vai na cidade de Jope e procura uma pessoa chamada Simão Pedro, e ele vai vir dizer para você o que fazer. Interessante que o anjo não pregou para ele. O anjo estava ali. Imagino que foi um impacto ele ver o anjo. Mas o anjo não pregou. O anjo mandou chamar o lugar. Vai lá chamar o líder de célula. Vai lá chamar o irmão Pedro, que ele vai pregar. Irmãos, lembra dessa história? Conhece essa história? Por que o anjo não pregou? Porque o anjo, meu irmão, o anjo não foi perdoado. O anjo não experimentou da graça, da misericórdia de Deus. Nós sim. Nós sabemos o que é ser perdoado, o que é ser pecado. Segunda chave, ter perdão, ter chance, ter uma vida nova, ter uma oportunidade. Porque o Deus é um Deus da segunda chance. Deus é um Deus amoroso. Nós é que podemos testemunhar isso. Então você que foi chamado para pregar, para ir pregar. Acredite, olha para cá, vou falar um negócio muito sério da parte de Deus. Você está olhando para mim? Diga amém. Amém. Para elas. Que só vão converter se você testemunhar para elas. O pastor pode ir lá e falar, ela vai, legal esse negócio que o pastor está falando aí, parece até bonitinho, mas não vai ter efeito na vida dela. Mas tem pessoas, se você falar, se você convidar, ela vai. É assim que funciona. Por isso não podemos desistir, não podemos parar. Chama uma vez, chama 2 vezes, chama 3 vezes, reúne pessoas e vai lá chamar. Reúne os irmãos, faz um sequestro santo lá, põe no porta-malas do carro, leva para o encontro. Vocês já ouviram um vídeo de uma rede de jovens aqui de Goiânia, não sei qual que foi, acho que foi do Garavela. Jogava no porta-malas, batia assim, pegava a pessoa para chamar para o encontro, amarrava o adolescente lá, Cário, jogava no porta-malas, batia, ia na porta da igreja, tirava já com a mala,
para ir para o encontro. Era chamada para o encontro. Mas às vezes temos que fazer isso, insistir. Nós somos chamados para cumprir esse ministério que os anjos não foi, pastor, eles, mas foi confiado a mim e para você. E ainda dá tempo. Tem vaga aí no encontro de jovem, pastor? Tem vaga. Tem vaga no encontro de adultos ainda? Tem vaga. Leve seu convidado, leve seu vizinho, leve seu parente. Fala do amor de Deus para eles, que eles vão te ouvir em nome de Jesus, amém, queridos? Mas voltando aqui, Pedro começou a falar, de que a história aqui mostra que quando Pedro ele veio, e quando Pedro começou a falar, lá no capítulo 10, versículo 4, a Bíblia fala, vamos ler no versículo 43, na verdade, capítulo 10, 43. Quando Pedro chegou ali, começou a pregar para eles, começou a falar do amor de Deus para eles, começou a falar do perdão do pecado, a Bíblia fala que o Espírito Santo veio. 10, 43 diz, olha, dele todos os profetas, aqui Pedro falando, Pedro estava pregando, dele todos, falando a respeito de Jesus, dele todos os profetas dão testemunho, que por meio do seu nome, todo aquele que crê, recebe perdão dos pecados, recebe remissão dos pecados, recebe perdão. E a Bíblia fala, ainda Pedro falava essas coisas, que coisas? Perdão dos pecados. Quando o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. Então isso mostra claramente para nós, irmãos, que quando nós temos revelação do perdão, nós também recebemos do batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é promessa para nós. É a nossa herança, ser cheio do Espírito. Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Nós precisamos ser crentes cheios do Espírito Santo. Lá na vigília eu preguei sobre isso. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. A palavra está gravada no YouTube. O pastor de vocês tem um canal no YouTube. Estou com um alvo, pastor André, chegar a 50 mil inscritos. Só falta 49.940. Já tem uns 60 inscritos. Por que você está rindo? Não despreze meus pequenos começos. Mas depois entra lá, se inscreve. A palavra dos cultos, eu estou subindo para lá. Agora estamos colocando em vídeo também. Não despreze os pequenos começos. Mas brincadeiras à parte, depois você ouça essa palavra lá. Nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos edificar a obra no poder e na unção do Espírito Santo. Mas não tem como ser cheio do Espírito Santo se você ainda tem consciência de pecado. Se você não entende, não teve revelação que você foi perdoado. Mas o sangue diz, você está perdoado. Você já está apto para receber poder, para ser cheio do Espírito. Porque a obra vai prevalecer, células vão ser abertas, encontros vão ser cheios, pessoas vão ser salvas, vão ser batizadas, quando nós fizermos o trabalho na unção do Espírito. Não podemos palestra, força do braço. Não podemos confiar no argumento, em boas palestras lá no encontro. Precisamos pregar com a unção do Espírito. Precisamos ser cheios de perdão, irmãos. Sabe por que muitos ainda não são cheios? Porque não têm consciência de perdão. Mas nessa noite o sangue está falando para você, você é perdoado. Já não há nenhuma condenação. Já não tem mais dívida. Você foi perdoado. Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está perdoado. Então não aceite mais o diabo ficar te acusando. Porque quando ele te acusa, qual que é o resultado da acusação? Ele para você. Ele faz você diminuir o ritmo. Você fica parado. E no peso você não avança. Você não corre. Você não edifica. Você fica parado. Mas é tempo de correr, amém, meus irmãos? É tempo de nos envolver. É tempo de edificarmos uma obra prevalecente nessa região. Conto com você para abrir uma célula na sua casa, para liderar uma célula, meu irmão. Não aceite mais a acusação que liderar, homem e mulher de Deus. Você foi chamado por Deus para liderar, para testemunhar, para edificar a obra. E o Espírito Santo vai te capacitar para isso, amém? Você é perdoado. E por último, para a gente encerrarmos, o perdão dos pecados também nos leva a crescer em Deus. Nos leva a amadurecer.
Parece coisa pequena, muitos pensam que perdão dos pecados é coisa de novo convertido. Mas acredite, quanto mais consciência do perdão, quanto mais você entende que já não há nenhuma condenação, quanto mais você entende que nada pode te separar do amor de Deus, mais você avança, mais você cresce, mais você se solidifica na vida cristã. Vou terminar lendo 2 Pedro capítulo 1, versículo 5. 2 Pedro 1,5 diz assim, olha: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vocês e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção no que diz o versículo 9. Pois aquele a quem estas coisas estão presentes, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos pecados de outrora. Então Pedro, o que Pedro está falando? O que Pedro está dizendo? Olha, que nós devemos ter fé, que nós devemos ter virtude, que nós devemos ter conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, amor. Todas essas coisas são maravilhosas, tem que fazer parte da nossa vida. Só que Pedro, ele diz que todas essas qualidades que um crente deve ter são deixadas de lado quando ele esquece que foi perdoado, quando ele esquece do perdão. Então significa que quando nós lembramos o tanto que nós fomos perdoados, nós avançamos nessas coisas. Você exala o bom perfume de Cristo, você avança nas coisas de Deus. Então a solução que Pedro ele nos dá aqui é que nós precisamos lembrar sempre que nós somos perdoados. Quando você se lembra que você é perdoado, aí há virtude, a fé, a conhecimento, a domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, em outras palavras, há o fruto do Espírito manifestando na sua vida, meu irmão. Quanto mais você se lembra que foi perdoado, mais você cresce nas coisas de Deus, mais você cresce na percepção espiritual das coisas sobrenaturais que Deus tem para você. Quero convidar você para ficar de pé nessa noite. Muitos dizem que o perdão dos pecados é algo trivial, sem importância, que é do passado, que já passou. Mas Pedro diz que essa consciência de perdão produz a verdadeira vitória na vida cristã. Quando você entende que você é perdoado, você vence a tentação, você vence a luta, você vence a depressão, você vence o ataque do diabo na sua mente, você vence a acusação, você vence a condenação. Amém, meus irmãos? Quero convidar você para fechar os seus olhos por um minuto. Quero orar por você nessa noite. Ouça o que o sangue está dizendo.